Sejam muito bem-vindos. Hoje temos aqui a apresentação do nosso estudo sobre poupança e investimento em Portugal. O meu nome é Eduardo Silva, sou aqui o diretor-geral e devem estar neste momento a fazer aquela pergunta que é: então, mas porquê é que a XTB encomendou aqui este estudo? É bastante simples. Portanto, na realidade, a XTB tem de conhecer a realidade do país em termos de hábitos de poupança e de investimento. No entanto, a razão para fazermos o estudo é porque também acreditamos que há aqui algum espaço para aumentarmos tanto a literacia financeira como a literacia para o investimento. Portanto, aqui o objetivo é que os portugueses que queiram e possam investir tenham também aqui uma noção clara sobre todas as possibilidades. E é particularmente interessante este estudo surgir num contexto económico desafiante para muitas famílias. Portanto, se nós olharmos para o que é que está a acontecer à nossa volta, entendemos que temos a inflação, que apesar de ter caído aqui um pouco nos últimos meses, ainda representa um aumento significativo nas despesas mensais das famílias em Portugal. Depois, e apesar de terem recuperado aqui recentemente, principalmente no caso dos bancos, os depósitos ainda seguem com taxas de juros relativamente baixas. E por fim também destaque aqui para a questão do crescimento. Portanto, a economia num ambiente com bancos centrais, com juros elevados, que neste caso para tentarmos aqui arrefecer a inflação, é sempre um desafio. Assim, é neste contexto que decidimos fazer este estudo e daí estes dados serem também importantes. Para quê? Para então conhecermos o estado do mercado, a capacidade de poupança e investimento dos portugueses e quais é que são as suas principais necessidades e preocupações no que diz respeito ao investimento, para que a XTB também possa oferecer assim as melhores soluções de investimento aos portugueses. Assim, sem mais demora, vamos então já aqui para a apresentação. Portanto, poupança e investimento em Portugal. E o primeiro ponto que importa aqui entender é o objetivo do estudo. Portanto, já vos dei aqui alguma ideia do qual é que foi a razão para fazer o estudo. Vamos então ver aqui quais é que são os objetivos deste estudo. Portanto, compreender os hábitos e atitudes dos portugueses relativamente à poupança e ao investimento, traçar depois o perfil dos portugueses que poupam e que investem e também identificar barreiras à poupança e ao investimento em Portugal. Em termos de metodologia e amostra, portanto, o estudo foi realizado, é um estudo quantitativo através de uma aplicação de um questionário online junto do painel, de um painel da NetSonda, e o estudo obteve, neste caso, 1000 respostas, correspondendo a uma margem de erro de 3.1. A recolha aconteceu ainda este ano, portanto, entre 12 e 18 de janeiro de 2024. Portanto, vamos então mostrar aqui os resultados. Portanto, quanto é que poupam os portugueses? A primeira informação que obtivemos é que 65% dos inquiridos afirma conseguir poupar no final do mês ou que sobra algum capital. E agora, se recairmos sobre este universo, portanto, dos que poupam, não é? E ver qual é que é a percentagem de capital que conseguem poupar. Portanto, 17% referem que conseguem poupar entre 0 e 50 euros, 27% referem que conseguem poupar entre 50 e 100, e logo aqui já temos uma estatística interessante. Portanto, 44% dos portugueses não conseguem poupar mais do que 100 euros. Portanto, é um valor muito baixo e obviamente, aqui colocado em contexto, entendemos que apesar da quantidade de pessoas responder que sobra algum capital ao final do mês ou que conseguem poupar algum capital, os valores que conseguem colocar de lado é realmente bastante baixo. Portanto, podemos ver depois as outras categorias. Portanto, aqui temos de 100 a 200, 24%, 200 a 500, 22%, 500 a 100, 8% e mais de 1000, apenas 2%. Portanto, mesmo tirando os valores abaixo de 100, os outros também continuam a ser bastante baixos. Olhando aqui então para as razões pela qual os portugueses têm esta preocupação de poupar algum capital, vemos que existem duas dimensões, o curto e o longo prazo. Portanto, aqui um claro destaque para as férias e viagens, recolhem aqui a preferência dos portugueses. Portanto, aqui depois em segundo lugar um carro novo, dispositivos eletrónicos em terceiro com 13%, roupa e acessórios com 12%, cursos de formação 10%, prendas, eventos e outros, ou não terem sequer um propósito, apenas sobra algum capital no final do mês. Portanto, no curto prazo
prazo, claro, destaque aqui então para férias e viagem, e depois, quando olhamos para o longo prazo, percebemos que existe aqui já uma preocupação um pouco mais virada para ou fazer aqui um pé de meia, ou preocupações com a reforma, portanto aqui hábitos de poupança já diferentes, já menos virados para o consumo, embora depois aqui em terceiro lugar temos aqui as obras de melhoria de casa, em quarto compras de habitação, educação dos filhos, reembolso de uma hipoteca, criar uma empresa e depois outros sem objetivo. Aqui destaque então o pé de meia e a reforma são as principais preocupações de longo prazo, 48% para o pé de meia e reforma com 41% nas preocupações ou na razão pela qual os portugueses poupam para o longo prazo. Depois, podemos também aqui inferir alguma informação em termos das características das pessoas, portanto, continuamos a focar-nos sobre o universo das pessoas que poupam, qual é que é então o perfil destas pessoas. Portanto, 53% são homens, 47% são mulheres. Em termos de idades, portanto, dos 18 aos 29, tivemos 22% dos inquiridos, dos 30 aos 44, 30%, dos 45 aos 54, 20% e dos 55 aos 64, 18%. Depois, mais de 65 anos, obviamente o valor começa a cair aqui um pouco mais, de forma mais acentuada, porque obviamente já têm menos preocupações de poupança, principalmente de longo prazo. Olhando em termos de perfil de literacia financeira e também de escolaridade, reparamos que realmente quem tem uma licenciatura apresenta-se aqui em primeiro lugar com 40%, depois o ensino secundário com 35%, e aqui temos também 6% para quem tem até ao nono ano de escolaridade, e vemos que mestrado ou mais, neste caso temos aqui 19%, mas provavelmente também tem mais a ver com o facto de haver menos pessoas com estas características a responder também a estes inquéritos. Em termos de literacia financeira, 16% referiram que têm um nível elevado ou profissional, 19% baixo e depois médio 65%. Vamos então para o próximo ponto, que é barreiras à poupança. Portanto, quais é que foram as indicações? Portanto, isto era uma pergunta aberta em que podiam escolher várias opções e entendemos então que, neste caso, a principal métrica que foi referida pelos inquiridos é o custo de vida elevado, que acaba por ser a principal limitação, com quase 80% das pessoas que selecionaram esta opção. Depois, o salário baixo, em segundo lugar, imprevistos, falta de planeamento e outros. Passamos agora da poupança para o investimento. Portanto, quanto é que os portugueses conseguem então investir? E vemos aqui algumas métricas. Portanto, 43% dos inquiridos afirma que conseguem investir e o nosso foco recaiu neste caso, ou pelo menos nesta apresentação também temos dados para quem investe, mas aqui o que vamos apresentar é sobre quem investe de forma recorrente. Portanto, quem tem hábitos de investimento, para nós podermos transmitir-vos o que é que essas pessoas normalmente tendem a fazer. Portanto, aqui já notamos que há uma divisão um pouco diferente, 57% são homens e 43% são mulheres, e depois, quando olhamos aqui para quanto é que os portugueses conseguem realmente investir nos mercados, vemos que dos portugueses que investem recorrentemente, a grande maioria investe até 5.000 euros por ano. Portanto, este valor com 64% das pessoas representa a grande maioria aqui das pessoas que investem de forma recorrente. Depois, entre 5 e 10 temos 22%, entre 10 e 30 temos 9%, entre 30 e 60 temos 2%, e entre 60 e 100 temos aqui menos que 1%, e depois temos aqui mais de 100 mil, 3%. Olhando para a periodicidade, portanto, com que frequência é que conseguem fazer aqui os investimentos? 42% referem que todos os meses fazem então aqui um investimento. Isso significa que é realmente um valor interessante. É também a frequência mais comum também noutros países e noutros inquéritos que temos aqui acompanhado, mas significa
significa que existe esta preocupação, portanto, não é algo que só fazem quando recebem um valor extra ao longo do ano, mas sim é uma preocupação recorrente fazer aqui este investimento. Isto, obviamente, para os portugueses que investem de forma recorrente. Depois, dos portugueses que investem recorrentemente, também entendemos aqui que metade investe há mais de 3 anos e 2 em cada 5 já investem há mais de 5 anos. Portanto, aqui os valores, nós conseguimos ver aqui 39% é a maior percentagem, são as pessoas com mais de 5 anos. E qual é que é a importância desta estatística? Quem investe de forma recorrente tem tendência a continuar a fazê-lo durante mais tempo. Isto porquê? Deve haver alguma coisa que acham interessante para continuarem a fazer há mais de 5 anos. Portanto, realmente existe esta estatística que também vem reforçar que depois de entenderem o processo e conseguirem ter bons resultados, continuam a fazer o tal investimento. Quais é que são então as preocupações dos portugueses, neste caso, quando investem? Preservação do capital investido, atingir elevadas rentabilidades ou risco mínimo. Portanto, aqui claramente preservação do capital investido é a primeira e maior preocupação. Depois, atingir elevada rentabilidade em segundo, com valores bastante próximos. Portanto, existe claramente uma preocupação aqui com o retorno. E depois, aqui em terceiro lugar, risco mínimo na escolha dos inquiridos. Quais é que são, ou melhor, onde é que os portugueses aplicam, neste caso, estes investimentos? Tivemos aqui em primeiro lugar com 53% as contas com juro e contas poupança. Em segundo lugar, ações com 42%, fundos com 35%, ETFs com 34%, dívida pública com 33%, depósitos com 31%, criptomoedas com 29%, imobiliário com 19% e outros com 8%. Aqui é bastante diferente a realidade se compararmos com os valores antes de 2020. Ações, fundos e ETFs não tinham claramente estas percentagens. Aqui vemos que há uma evolução e uma aproximação também das economias mais desenvolvidas. Nos Estados Unidos, hoje em dia, 61% da população investe em ações, também estão em máximos históricos, e aqui vemos que há uma aproximação. E o que é que justifica, de certa forma, isto? Há claramente melhores condições, é mais fácil, consegue-se fazer com valores mais baixos, e isso acaba por ser um dos fatores que apresenta então aqui estes resultados. Depois, vamos então ver aqui como é que investem os portugueses. Portanto, 42% em corretoras, 58% em bancos. Portanto, significa que dos portugueses que investem recorrentemente, mais de metade preferem ainda investir através de bancos, mas vemos que, se compararmos com antes de 2020, as corretoras têm vindo a ganhar grande espaço. Lá está também pelos desenvolvimentos tecnológicos serem aqui uma das justificações para estes resultados. Olhando depois para as fontes de informação. Portanto, quando tomam a decisão, normalmente, quais é que são as razões para tomada de decisão? Portanto, conhecimentos próprios em primeiro lugar. Segundo lugar, bancos, portanto, neste caso o gestor de conta, corretoras, internet, aqui depois, aqui também ser uma das principais razões, meios de comunicação, amigos e famílias e redes sociais com 12%. Portanto, aqui grande destaque é realmente para a sua própria, portanto, tomam decisões próprias. Portanto, é interessante ver que existe também aqui uma evolução. Portanto, se calhar cada vez menos importância em termos de confiar no gestor e cada vez mais assumir as próprias rédeas, tentar procurar estar informados, e isto é uma tendência que até é bastante positiva, porque mesmo que se ouça um conselho, se tivermos informação, conseguimos claramente tomar decisões mais ponderadas e com melhores resultados. Próximo ponto, portanto, quantos dos inquiridos é que investem de forma recorrente é que perdem dinheiro? Portanto, temos aqui 70% diz que não perde dinheiro e 30% diz que sim, já perdeu dinheiro. Portanto, este também é um valor que mostra que, apesar de alguns dos portugueses que investem de forma recorrente terem perdido dinheiro, mostra-se que mesmo assim a grande maioria continua a investir passado 5 anos, porque obviamente também sabemos
vemos que, em termos de investimento, principalmente para quem ganha dinheiro nos mercados, o longo prazo acaba por ser um fator determinante. Próximo ponto, portanto, aqui, quando olhamos para o perfil dos portugueses que investem, portanto, 60% são, neste caso, os homens, 40% as mulheres. E aqui também podemos olhar para a demografia, portanto, dos 18 aos 29, 18%, 30 a 44 são 33%, dos 45 aos 54, 21%, e depois dos 55 aos 64, 16%, mais de 65 anos, 12%. Aqui só um pequeno à parte, aqui há pouco, quando referi. Portanto, quanto é que investem os portugueses? Portanto, aqui estava a referir em termos de homens e mulheres, não. Aqui é quantos é que responderam a que sim ou não. Portanto, aqui é só esta pequena correção muito rápida antes de prosseguirmos. Continuando, portanto, aqui podemos olhar também para o perfil em termos de escolaridade e também de literacia financeira referidos. Portanto, aqui vemos que a licenciatura exatamente igual à poupança assume aqui a liderança com 45%, depois o ensino secundário 28%. Depois, quando olhamos para o nível de literacia financeira, também aqui os valores são muito parecidos, elevado e profissional 27%, mas o grande destaque vai realmente para o nível intermédio com 65%. Quando olhamos depois para o perfil de investimento dos portugueses, vemos que aqui temos a opção muito conservador com 14%, temos conservador com 32%, neutro com 34%, agressivo com 18% e muito agressivo com 2%. Portanto, aqui 53% das pessoas consideram-se otimistas, 13% são pessimistas relativamente aos seus investimentos e 35% são neutros. Vamos então agora referir, esta também é uma pergunta de escolha múltipla, portanto podiam selecionar uma ou mais opções e vemos que aqui a falta de capital é realmente uma das barreiras ao investimento, mas vem aqui juntamente com o receio de perder dinheiro, portanto também aqui a ser destacado aqui nesta sondagem. Falta de conhecimento com 39% e desinteresse 11% e outros 1%. Portanto, já estamos em condições para tirar aqui algumas conclusões. 2 em cada 3 portugueses consegue poupar ao final do mês, sendo que quase metade apenas consegue amealhar até 100 euros. Em termos das preocupações, portanto, os principais motivos que levam os portugueses a poupar, ir de férias ou fazer uma viagem é realmente o fator que surge bastante destacado. Em termos do perfil, portanto, o português que poupa é, na generalidade, homem com uma idade compreendida entre os 18 e os 44 anos, com uma formação superior e um nível médio de literacia financeira. Em termos de barreiras, portanto, a principal barreira para não poupar prende-se com o elevado custo de vida, seguido de salários baixos e o surgimento de imprevistos. Portanto, aqui conclusões mais ligadas aqui à poupança. Quando olhamos para o investimento e com especial foco para quem investe regularmente, temos aqui a informação então que 43% das pessoas, portanto aqui diz 46%, mas é um erro, é 43%, sendo que destes 3 em cada 4 investe até 50 mil por ano. Mais de metade dos investidores investem há mais de 3 anos e 2 em cada 5 já investe há mais de 5 anos. A maior parte dos investidores é conservador e apenas 1/3 diz ser otimista relativamente aos seus investimentos. Portanto, o português que investe é, na generalidade, homem com uma idade compreendida entre os 30 e 54 anos, com uma formação superior e um nível médio de literacia financeira. E os principais motivos para não investir estão relacionados com falta de capital ou medo de perder dinheiro, seguido de uma falta de conhecimento. Antes de mais, aqui obrigado por terem marcado aqui então presença neste estudo. Espero que tenha sido bastante interessante verificar aqui estas conclusões que conseguimos obter através deste estudo. Da minha parte é tudo. Continuação aqui de ótimos negócios. Obrigado e até já.